Salve, salve galera! Voltamos nesta manhã de segunda com o giro de notícias do São Paulo, que tem um jogo decisivo hoje à noite contra o Novo Horizontino. Veja agora o que a mídia esportiva espera do tricolor para a partida e ainda mais. Diretoria acerta na contratação de craque argentino Rei dos Desarmes, para o elenco de Luiz Zubeldia. Sem mais enrolação, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Falando nisso, a gente vai ter uma arbitragem também horrível contra o Novo Horizontino com a Edna. Não tem muito ponto de correr. Muita gente se fala assim, não é possível que a gente vai aceitar. Rapaziada, nós temos no Campeonato Paulista o Flávio Rodrigues, que é ruim. Nós temos o Luiz Flávio de Oliveira, que é horroroso. Nós temos o Candansan, que é tenebroso. Nós temos a Edna e nós temos aquela Nani Miranda, sei lá como é que é o nome daquela mulher lá. Mariana, Nani, não sei o que das contas. É todo mundo ruim. No final das contas, aí tem o Klaus, que também, pelo amor de Deus, cara, só tem árbitro ruim. Não tem muito pra onde correr. Eu vejo a pessoa falar assim, mas não é possível que a gente vai aceitar isso. Vai aceitar quem? Não tem outro. Ou é um árbitro desconhecido, péssimo, que nos últimos anos a gente também teve e sempre se deu mal, ou são esses daí que a gente já tá acostumado e que são horríveis mesmo. No final das contas, são arbitragens péssimas. O único ponto que eu acho que, no final das contas, a Edna ela tem uma vantagem, entre aspas, pra gente, é que ela pipoca. Então, assim, como um jogo do São Paulo contra um time pequeno, no final das contas, eu particularmente tendo a acreditar que ela vai ficar suscetível, ela vai tender numa bola dividida, numa situação em que ela fica em dúvida, ela vai tender pro São Paulo, porque ela viu que custou muito caro um erro contra nós. Se ela erra contra o Novo Horizontino, vai ter dois caras falando e amanhã ninguém lembra mais. Mas contra o São Paulo vai ficar eternizado lá, a gente infernizando na cabeça dela, como foi em vários momentos. Lembrando que a Edna errou contra o São Paulo, contra um próprio Novo Horizontino em 2021, que foi o único jogo que a gente acabou perdendo naquela passagem do Crespo que nós ganhamos o Campeonato Paulista. Mas ano passado ela também sofreu uma pressão do Santos antes do Clássico e depois acabou marcando um pênalti para o Santos, anulou um gol do São Paulo porque disse que bateu na mão do Eric, que foi uma bola resvalada, depois não deu um pênalti quando foi chamado pelo VAR, enfim. A gente sabe que ela é completamente suscetível. No jogo do Red Bull Bragantino fez uma arbitragem ruim, mesmo ela expulsando o Júnior Capixaba, que também nem tinha como. O cara tomou 2 amarelos e podia ter tomado 4 naquele primeiro tempo. E a entrada que ele deu. E também assim, só que depois ela também não controlou tempo, não controlou a partida. O São Paulo fez um jogo horrível, mas também teve, sei lá, 18 minutos de bola rolando em 50 que ela deu de tempo. Foi um jogo muito ruim mesmo. A arbitragem dela é péssima, não tem muito o que falar. Queria que vocês falassem um pouquinho do Oscar, que já está agora, a gente tem uma condição um pouquinho melhor, Dorival, desculpe, a gente pode ter uma condição um pouquinho melhor de avaliação da chegada do Oscar do São Paulo. Pois não, Tata? Pois é, eu acho que ainda é cedo, né? A pré-convocação tá tudo bem, a gente entende, o Oscar é um jogador importante, não é? Mas para voltar para a seleção brasileira, efetivamente, para estar numa lista como essa, não acredito, ainda demora um tempo. Acho que no Campeonato Brasileiro, ao longo do Campeonato Brasileiro, ele vai adquirir até porque ainda eu acho que ele não fez por merecer a volta à seleção. Ele jogou algumas partidas boas pelo São Paulo, mas não foi ainda aquele cara que o torcedor espera que seja. Jogou bem em alguns jogos, foi bem contra o Corinthians, enfim, mas ainda não acho que chegou ao ápice ou ao nível para retornar à seleção brasileira de uma forma Rafa, aquilo que eu falei, numa segunda-feira, estava eu e o Xará na Gazeta, eu disse assim, olha, o único adversário do Neymar é ele mesmo, ele lidar com as contusões, porque ele fica 2 anos parado, né, jogador? Faz muita musculação para reforço muscular, normal, tá? Só que demora o músculo a soltar, né? E eu falei assim, é bem normal o jogador quando volta depois de muito tempo parado,
tem uma sequência de jogos, já sente uma contratura. E hoje o Jacaré mordeu ele. Então, atenção, já que o Miller lançou a bola, né? O Miller ele sabe enfiar uma bola, mas normalmente lança a bola para ele definir na cara do gol, mas ele já entregou a bola, eu que recebi ela redonda, não vou perder essa oportunidade. Um rápido resumo do São Paulo para amanhã, tem dúvidas, não tem, Marina? Temos aqui um provável, dê um rápido resumo do São Paulo para amanhã, Marina, por gentileza. É isso, né? O São Paulo finalizou aí hoje essa preparação para enfrentar amanhã o Novo Horizontino. Esse jogo acontece às 8 da noite, não tinha muito o que fazer em relação a jogar no final de semana ou não, então joga amanhã para não se encontrar com as torcidas hoje. O técnico Luiz Beldia tá aí um pouco, né, desgostoso no cargo, vamos dizer, ele acabou ganhando... 3 ou 2 zagueiros, Marina? Eu acredito que ele vai ir com 3 zagueiros, sim, o Garrafa, porque tá dando certo, acho que é uma resposta também ao último jogo que o São Paulo teve. A gente colocou ali mais ou menos o que deve ser, com o Cédric na direita, um pouquinho mais para frente avançado. A gente não sabe se, por exemplo, ali na frente vai ser o Caleri, que ficou no banco no jogo passado, se vai ser o André Silva, que é o artilheiro agora. Aí a gente deixou o quarteto, né? Lucas, Luciano, Caleri e Oscar, mas de repente o Luciano pode dar lugar a um outro volante, de repente o Marcos Antônio aí, né? Porque o Pablo Maia tá machucado, fez uma cirurgia, né? Uma perda sentida, o Sim. Pablo Maia. Miller, tem essa dúvida de 3 ou 2 zagueiros, a Marina como setorista está apostando em 3 zagueiros, acho que também deve pintar 3 zagueiros. É a melhor formação que tem o São Paulo, você prefere com 2 zagueiros? E lá na frente essa dúvida, Caleri ou André Silva, é jogo decisivo para o São Paulo, seria como com Caleri, com André Silva, Miller? Não, deve jogar o Caleri. Lucas, Caleri e Luciano. A dúvida dele é entre o Luciano e mais um volante, né? Eu acredito que essa formação com 3 zagueiros, né, dá liberdade para os laterais, o time fica muito mais ofensivo e o São Paulo precisa vencer, né? Já perdeu no passado para o Novo Horizontino, em casa nos pênaltis. Então acho que essa resposta tem que ser positiva, né? Decisão, São Paulo para mim é favorito e o São Paulo passa amanhã. Ô jogador, mas você não acha que fica muito vulnerável Alisson e Oscar ali no setor de meio campo, não tendo um outro jogador? Você tem 3 zagueiros, ali? Paulo, não sei, desculpa. Então, mas aí você tem Oscar, você tem Lucas, você tem André Silva, Luciano, acho meio... Não, é que o Luciano recua, né? Luciano então, e o Lucas, eles recuam e deixam o Caleri lá atrás, lá na frente sozinho, né? Só na chegada, quando ataca, é que eles chegam. Mas o problema é que o Novo Horizontino é um time que preenche muito bem o meio campo, né? E o Alan Franco, desculpa, só acrescentando, o Alan Franco começou a carreira como volante. Sim. Né? Então, de repente, essa linha de 3 zagueiros aqui, né? ela pode normalmente voltar para o 4, né? Uma linha de 4 atrás com o Alan Franco saindo como volante. Veja bem, Garrafa, se o adversário joga com um atacante lá, o tradicional 4-5-1, você pode soltar um volante, você não precisa de 3 zagueiros. Para que 3 zagueiros para marcar um atacante? Então você deixa o tradicional 4-2. O São Paulo sempre jogou assim no Morumbi, jogou bem, né? O 3 zagueiros é se o adversário vem com 3 atacantes, aí já é uma outra coisa, né? Mas eu acredito que o São Paulo, mesmo com 3 zagueiros, é favorito e vence. Você iria de Caleri na frente? Caleri. 3 zagueiros, para esse momento, para o adversário é o ideal, e Caleri ou André Silva? Eu concordo com o Miller. Se o Novo Horizontino vem do jeito que a gente está imaginando, que é todo mundo marcando atrás da linha da bola, não precisa de 3 zagueiros, pode jogar com 2 zagueiros, mas o time apresentado, trazido pela Marina aí, é um timaço. O time do São Paulo é um timaço, com Caleri, Luciano, Lucas, com Oscar. O Novo Horizontino é bem treinado, o ano passado... Mas por que oscilou nos últimos... Tirando a última partida, nos jogos anteriores? Todo mundo está oscilando. Todo mundo oscilou, né? Não, acabamos de falar do Palmeiras aqui, que oscilou bastante. O Corinthians não oscilou e está oscilando, passar. Né? O Corinthians está oscilando. O Santos, depois, agora com a chegada do Neymar, uma outra configuração. O São Paulo eu acho que vai passar, mas não vai ter vida fácil contra o Novo Horizontino, não. Eu não sei, eu achava que pelo menos um grande ia ficar fora. Corinthians e Palmeiras classificaram, o Santos encaminhou a classificação. Não estou dizendo que o São Paulo vai ficar fora, mas o São Paulo amanhã tem um peso maior, Alex, porque os rivais se classificaram. E o peso da memória, né? Porque como o Miller falou, foi eliminado pelo mesmo Novo Horizontino dentro da mesma casa. Ou é pra gente só? Para os jogadores? Cara, não sei. Tem memória. Mas eu acho que tem memória. Claro. Eu acho que tem aquela coisa de, poxa, não podemos passar por isso de novo. Então eu acho que isso atrapalha um pouco. Mas o São Paulo, óbvio, pelos jogadores que tem tudo para ganhar dentro de casa do Novo Horizontino e passar para a semifinal. E só para explicar de uma maneira didática para as pessoas que estão nos acompanhando, se o São Paulo ganhar, é Corinthians,
e Santos, Palmeiras e São Paulo. Se o São Paulo passar nos pênaltis, é Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. E se o Novo Horizontino se classificar, é Corinthians e Novo Horizontino, Palmeiras e Santos. Essa é a matemática, são 3 alternativas que existem. Se o Santos ganhando, como está ganhando, o São Paulo ganhou da Corinthians e Santos. Ganhou no tempo normal. No tempo normal. No tempo normal. Se o São Paulo ganhar nos pênaltis, ele empata o jogo e ganha nos pênaltis. Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. É isso. E se o Novo Horizontino se classificar ganhando ou empatando, é Corinthians e Novo Horizontino, Palmeiras e Santos. E aí o Zubeldia já pode procurar emprego. Pode. Se acontecer isso aí. Como é que é, Tata? Se o Novo Horizontino passar, o Zubeldia já pode começar a procurar emprego. Isso é automático. Porque o seu emprego será preenchido pelo Tite. Ô Miller, você tem informação de bastidor? Você acha que se não classificar no Paulista a coisa complica? Como eu disse lá atrás, né? O Paulistão é o limite do Zubeldia, né? Se ele fracassar amanhã, com certeza ele não fica no cargo. Isso é fato. Agora, para mim o São Paulo vence. Se eu fosse ele, eu entraria com Lucas, Luciano e Calheri na frente. Eu acho que ele não pode abrir mão desse trio. E o Oscar vindo de trás. Se ele abrir mão desse quarteto, terá dificuldade. E uma outra informação, Alex me confirma, o Corinthians, chegando à decisão, ele decide em casa. Em casa, de qualquer maneira. Porque para chegar à decisão, ele tem que vencer na semifinal. Porque o Corinthians já somou 30 pontos e o segundo colocado agora é o Palmeiras com 26. Então, mesmo que o Palmeiras ganhe, vai a 29, geral. Se o Palmeiras ganha, vai a 29 e o Corinthians se classifica para a final empatando, vai a 31. Então, não tem mais como passar. Então, o Corinthians, chegando à decisão do campeonato contra qualquer adversário, decide o último jogo em casa. Paulo, teremos a cara do Paulo Sérgio. O Paulo que fala bem do Corinthians, Paulo é uma brincadeira, né? Olha lá, Corinthians define em casa. Eu gostei desse história. Ô Paulo, e esse São Paulo aí, ele se junta a Corinthians, a Santos e Palmeiras? Eu creio que sim. Assim como o jogador mencionou, há uma obrigação dentro do São Paulo hoje dessa classificação. Novo Horizontino é uma equipe que nós sabemos é muito difícil, né? Você jogar, ganhou o último jogo contra o Botafogo lá. O Eduardo Batista é um grande técnico. Ganhou contra o Mirassol em casa, então é uma equipe muito difícil, mas o São Paulo tem a obrigação de vencer. E amanhã... Vai como? E a janela do São Paulo, que foi a mais pobre do futebol brasileiro? Tudo isso vai ser assunto aqui. Eu estou ao lado de Arnaldo Ribeiro, carnavalesco, como sempre, e com o apoio da KTO. A KTO apoia o canal Arnaldo e Tironi. Então, dê o seu palpite na KTO, por exemplo, sobre São Paulo e Novo Horizontino. Aliás, tem odd especial do Oscar, hein? Tem lá odão do Oscar na KTO. Dê lá o seu palpite, se ele vai ser decisivo, se ele não vai. Tem essa possibilidade também. Vai com calma, vai com parcimônia. Jogo para maiores de 18 anos, mas dê o seu palpite na KTO, como a gente também deu o nosso palpite lá na KTO. No Instagram, Arnaldo Tironi 1, tá lá o nosso palpite que a gente deu na KTO. Então, dê o seu também. Usa esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição. Arnaldo, São Paulo e Novo Horizontino. Grande dúvida, grande pergunta que se faz. Será que vai com os 3 zagueiros de novo? Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Eu tô com minha caneca aqui, fazendo as minhas preces, né? Nada carnavalesco. Para o 3 zagueiros é vida, para o lema, né? Eu acho que a grande tendência é a manutenção do sistema. Afinal, o São Paulo fez boas partidas nesse sistema contra o Palmeiras e contra o São Bernardo. O Novo Horizontino também joga em linha de 3, né? Também tem uma bola aérea muito forte, é a característica do Novo Horizontino. Então a tendência é a manutenção da linha de 3. Agora, para manter linha de 3 zagueiros, vai sobrar alguém, ou alguéms, entre aspas, no plural. E acho que essa é a distinção, é a dificuldade ali, a engenharia que o Zubeldia trabalhou durante a semana, aliás, trabalhou durante toda a semana, para o jogo das quartas de final, né? O São Paulo tem algumas alternativas dentro desse sistema para levar a campo, levando em consideração também a ausência do Pablo Maia, né, operado no tornozelo, que reforça, na minha opinião, a presença do 3 zagueiros. A falta de um primeiro volante também acaba empurrando o sistema para a manutenção dos 3 zagueiros. Eu vou dar o meu palpite sobre quem sobra. Luciano, o que você acha? Como foi no outro jogo? É o mais provável, né? O outro jogo, sim, é que naquele outro jogo outros foram preservados, além do Luciano, né? Então, o
o Alisson, por exemplo, não jogou. O Enzo Dias não jogou. O Alan Franco não jogou. O Caleri não jogou e também não jogou o Luciano. Mas se você imaginar como funcionou taticamente o time, com 2 volantes mais Oscar, a tendência é que o Luciano sobre de novo, mais uma vez. Mas aí também a gente tem que ver se os outros que não jogaram contra o São Bernardo retornam, porque quase todo mundo que jogou contra o São Bernardo foi bem, né? Então tem essas questões a resolver. O Luciano não seria o único a sentar no banco de reservas, né? Porque outros jogadores que não vinham sendo titulares foram bem contra o São Bernardo. Pois é, enfim, 3 zagueiros, tendência de 3 zagueiros no jogo. Arnaldo, peraí, me espera um segundinho que eu já volto. Você vai? Peraí, segura. Muito bem, Arnaldo, vamos lá. Eu estava explicando aqui para os caras que os 3 zagueiros do São Paulo, na verdade, só um dos 3 zagueiros está garantidaço. Robert Arboleda, porque nas demais 2 vagas existem 3 opções, né, para 2 vagas. Né? Contra o São Bernardo, jogaram Ferrarese bem e Sabino muito bem. Isso. Sobrou o Alan Franco poupado, estava pendurado. Agora, 3 zagueiros facilita para o Sabino, porque ele é o único dos canhotos. E com 3 zagueiros, ele ora faz lateral, ora faz zagueiro. Mas não é bom para o Alan Franco também que está jogando? O Alan Franco é destro. Então ele fica torto. Torto porque a linha de 3 espalha o zagueiro. O zagueiro tem que ir mais para o lado do que na linha de 2. Né? Na linha de 2 ou linha de 4 para alguns. Então, e além de tudo, tem a altura do Sabino. Sabino, que contra o Novo Horizontino. Então, assim, o Zubeldia pode fazer diversas formações com 3 zagueiros. Ele pode manter o Sabino com o Arboleda na sobra e colocar o Alan na direita no lugar do Ferrarese. Pode manter os 3 que jogaram contra o São Bernardo pela altura, barrando de novo o Alan Franco. Ou pode escalar com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, mesmo sem ser canhoto, a linha de 3. Ele treinou todas essas possibilidades durante a semana, mas o Sabino, pela partida que ele fez, por ser canhoto e por ser alto, tem boas chances de jogar também contra o Novo Horizontino. Perfeito. Bom, e vai ter casa cheia, não é isso? Vai, mas antes tem mais coisa no time. Você está apressado. Calma com a daqui. O que mais? Espera aí, fala. Então, vamos lá. O Cedric na ala direita. Se for 3 aqui, na ala esquerda. Joga o Wendel ou o Enzo Dias? Você colocaria qual? Se o Wendel já está em forma, eu colocaria o Wendel. Ainda mais com 3 zagueiros. E você? O Enzo Dias vinha jogando direto e bem. Foi poupado. A mesma situação. Foi poupado contra o São Bernardo e o Wendel entrou bem. Então, existe uma disputa aí, né? Aí, pelo menos dessa vez, o São Paulo tem sobra nesse setor. Qualquer um dos dois acho que pode funcionar. E aí, no meio de campo, o Alisson volta para o lugar do Pablo. Aí, em tese, Marcos Antônio e Oscar. Existe, eu acho que ele trabalhou isso, mas para mim é mais uma tentativa emergencial, se o jogo pedir isso, que é o Alisson com o Oscar recuado. Sim, que ele já tentou algumas vezes. E aí Luciano, Lucas e Caleri. Mas acho que para mim essa é uma opção se o São Paulo estiver perdendo durante a partida, né? E aí eu acho que então seria para mim Alisson, Marcos Antônio e Oscar, mais ou menos o desenho contra o São Bernardo. Lucas e Caleri, mesmo que o André Silva tenha feito tudo o que fez contra o São Bernardo. Tem muita gente que o André joga no lugar do Caleri, blá, 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 né? Então tem essas dúvidas, essas situações dos machucados importantes. O Ferreirinha deve ficar no banco, já de volta. O Juan e o Luiz Gustavo só para outra semana se o São Paulo se classificar. O Juan voltou a treinar, né? Foi entregue, saiu do departamento médico. E o Luiz Gustavo, hein? Luiz Gustavo já completou lá o período da consolidação da fratura, treinou a semana toda.
E se o São Paulo avançar, ele tem chance de participar da semifinal, ficar no banco. O que vai acontecer provavelmente contra o Novo Horizontino é que o banco vai ter o Negruti, que voltou das férias do Sub-20, para completar o banco na volância, já que Pablo Maia só daqui a 4, 6 meses. Perfeito. Bom, vai ter casa cheia agora. Casa cheia, Tironi. Pô, mais de 45 mil vendidos antecipados, né? Até o Casares apareceu para falar, hein? Casares apareceu. Vai passar dos 50 mil. O recorde do ano do São Paulo e do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, 54 mil. É pouco provável que bata por conta da torcida do Novo Horizontino visitante. Não tem torcida do Corinthians quando... Então, o São Paulo normalmente enche aquele local do Corinthians. E no Novo Horizontino vai ficar só a torcida do Novo Horizontino, mas pode ali, vai passar dos 50. Legal, então hein? vai ter um público de novo no Morumbi para São Paulo e Novo Horizontino. Arbitragem Edna. Cara, é até curioso. Eu acho, eu só gostaria de entender, né? A Edna, ok. Edna Batista é a árbitra. Vai completar o São Paulo, curiosamente, 3 jogos consecutivos no Paulistão apitados por mulheres, 3 mulheres diferentes. A Edna já tinha apitado o jogo do São Paulo. Nas minhas contas, são, com esse jogo, 5 partidas no campeonato apitadas por mulheres. Não deixa de ser interessante, mas a Edna vai apitar. São Paulo e Novo Horizontino. O VAR vai ser do José Cláudio Rocha Filho. Então, portanto, Edna. Ontem, no sábado, foi o Candansan que apitou o jogo do Palmeiras. Isso. E a Edna apita o jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino. Exato. Bom, Arnaldo, e outro ponto importante para a gente debater aqui, que a gente falou, mas vale falar, porque agora está consolidado, a janela fechou, não chegou ninguém, não teve Thiago Mendes na última hora, acabou tudo. Daí saiu um levantamento lá no Globoesporte.com sobre os investimentos dos times nessa janela. Botafogo e o Palmeiras estão lá em cima, muito longe de todos os outros. Isso chama atenção. Quer dizer, chama atenção não. Os dois são ricos, os dois contratam, beleza. É muita grana, né? Mas o que chama atenção é quando você olha o outro lado da tabela. Tá lá o Juventude, não é isso? Como o que menos contratou, 0. E aí do lado do Juventude tá quem? São Paulo. É isso. São Paulo tá entre os que menos contrataram. Tá não, é o que menos gastou. É o que menos gastou, exatamente. O que menos gastou é incrível, né? Quer dizer, é incrível não. Chama atenção. Chama atenção. Não é incrível porque era previsto. O lateral esquerdo Enzo Dias, que chegou ao São Paulo no início de 2025, tem mostrado um desempenho impressionante, especialmente considerando o curto período de tempo no clube. Em apenas 9 jogos disputados até agora, o argentino já superou seus números da última temporada no River Plate, onde atuou por um total de 34 partidas. Números que impressionam. Apesar de sua passagem mais curta pelo São Paulo, Enzo Dias tem sido um dos destaques do time. Ele marcou um gol e deu 2 assistências em apenas 9 jogos nesta temporada, acumulando 3 participações diretas em gols da equipe tricolor. Para efeito de comparação, na temporada de 2024 com o River Plate, o lateral não balançou as redes e contribuiu com apenas 2 passes para gol em 34 jogos. De acordo com dados do SofaScore, Dias esteve em campo por 667 minutos pelo São Paulo até o momento, uma quantidade bem inferior aos 2.735 minutos jogados em 2024 no time de Buenos Aires. Mesmo com o tempo reduzido de atuação, seus números já demonstram uma adaptação rápida ao futebol brasileiro, com contribuição direta para o ataque e bom posicionamento defensivo. Desempenho defensivo também chama atenção. Além da sua efetividade no setor ofensivo, Enzo Dias tem mostrado que defensivamente também cumpre bem seu papel. O argentino, em média, recupera 4 bolas por jogo e realiza 2,8 desarmes. Esses números evidenciam a versatilidade do lateral, que se destaca não apenas pela participação nos gols, mas também pela segurança no momento de defender. O São Paulo pagará $2 milhões, R$12 milhões, ao River Plate caso o lateral esquerdo entre em campo em 50% dos jogos da temporada de 2025 com um mínimo de 45 minutos jogado em cada uma delas. O clube então passaria a ser dono de 60% dos direitos do lateral.
Ao que tudo indica, o São Paulo ficará em definitivo com o atleta. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para o desempenho de Enzo Dias? A minha é 8. E para você que ficou até aqui, clique no link abaixo para aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.